Olá, nesse vídeo eu estou aqui no laboratório e eu quero comentar um pouco sobre análise de fermentação. Então essa vai ser meio quase que uma aula resumida sobre análise de fermentação. Então, para poder chegar nessa análise, eu vim para o laboratório, fiz alguns experimentos e estou aqui. Então, o que eu terminei de fazer? Eu estava aqui com um destilador na bancada, esse condensador não tem nada a ver, é outra coisa, mas eu fiz agora há pouco o extrato seco de um fermentado de kefir feito com mel. Então, está aqui o fermentado, ó, dá para ver que está bem lúcido, está bem translúcido, porque é um fermentado de kefir com mel. E a receita está ali, depois eu vou comentar, mas ficou bem clarinho. Então, nessa análise de extrato seco, o que eu fiz? Eu peguei 2 ml, utilizando essa peta volumétrica e essa pera aqui, peguei, fui lá, pipetei 2 ml, transferi para o vidro de relógio e depois deixei secar na estufa a 105 graus, até a secura total, e secou a ponto de formar somente um filmezinho, que é o extrato seco nesse vidro de relógio. Antes de adicionar o líquido, eu pesei a massa. Depois que eu adicionei o líquido e evaporei, deixei esfriando no dessecador, pesei a massa novamente. Então eu pesei a massa desse resíduo sólido que ficou aqui, que é o extrato seco. Então ficou bem clarinho, não dá para ver quase nada, porque a quantidade é muito pequena e também é transparente. Feito isso, eu tenho extrato seco. Como eu sei que eu peguei 2 ml, eu posso transformar esse extrato seco em uma porcentagem, que é o valor que eu vou discutir aqui nessa análise de fermentação. Então está aqui o fermentado e está aqui como que eu faço essa análise da fermentação. Então está aqui no papel kefir de mel. Ele foi preparado no dia 10/8, o início, no qual eu pesei 25 gramas de açúcar cristal, mais 107 gramas de mel. Então, eu quis utilizar uma receita com o mel, mas eu não utilizei o mel puro devido ao preço e também porque eu sei que o mel ele é composto de diversos açúcares. E como o kefir de água, principalmente o meu kefir, ele já está adaptado a fermentar sacarose, eu quis aumentar a porcentagem de sacarose nesse meio, por isso eu adicionei açúcar cristal. Poderia ter utilizado um outro açúcar ou uma outra fonte de sacarose, mas eu optei pelo açúcar cristal. E eu utilizei 8 colheres de grãos de kefir, que deu aproximadamente 115 gramas. Eu pesei, mas isso foi massa úmida, então essa massa estava com água. Não sei se está dando para ver bem no vídeo, mas o volume fermentado foi 2 litros, então essa quantidade de 132 gramas de açúcar mais mel em 2 litros de água filtrada, 8 colheres de grãos de kefir, que deu essa massa, medi a densidade. A densidade deu 1,026, utilizando o densímetro. Essa medida não teve correção de temperatura, por isso eu não anotei aqui. O extrato seco eu fiz antes de fermentar, deu 6,32%. O que é um valor que chega aqui próximo. Eu posso tentar converter a densidade em porcentagem de sólidos. É uma aproximação que a gente faz dividindo essa última casa por 4. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Qualquer coisa eu gravo um outro vídeo só fazendo essas contas. Fermentação, foram 3 dias de fermentação, 3 dias exatos. E depois, hoje eu fui engarrafar e o que eu fiz? Eu fiz a densidade do fermentado, deu 1,23, ou seja, consumiu, baixou. Fiz o extrato seco, deu 5,49. 6,32 para 5,49 dá 0,87. 0,87, deixa eu ver. Vou fazer a conta aqui. 6,32 menos 5,49 0,83. 13 para 5, 8, ok. 0,83%. Houve uma diferença de 0,83%.
que reduziu, que consumiu nessa fermentação, ou seja, ainda sobrou açúcar, ou extrato sólido. E hoje eu resolvi pesar a massa de grãos, deu 132. Então, 132 menos 115 dá aqui 7, ok. Deu aí uma diferença de 17 gramas. 17 gramas? Isso mesmo. Caso eu faça alguma conta errada, depois dá para corrigir, é só refazer. Mas deu aí uma diferença de 17 gramas. Então, o que eu fiz? Eu medi a massa, 132 gramas, pesei a massa, e essa massa medida é uma massa úmida também. Então, esse valor aqui e esse valor podem não estar muito exato devido à umidade dos grãos. O invase foi feito hoje 13/8, eu invasei 2 garrafas de 600 ml, ou seja, garrafa de vidro, eu utilizei a tampa, e uma PET de 600 ml. Então, eu invasei aí 1.800 ml, que é igual a 1,8 litros. Então, esse foi o total. Eu tive uma perda de 200 ml, que eu acabei fazendo a análise e também descartando o final. Mas cheguei nesse resultado. E com esses valores, por exemplo, 0,83%, ele equivale a 0,83 gramas de açúcar para 100 ml. Ou seja, para 1 litro, consumiu, para 1 litro, 8,3 gramas de açúcar. Como eu tinha 2 litros, vezes 2, 6 e 16. Ok. Opa, cadê o foco? Tá aqui o foco. Opa, então esse foi quase aqui o consumo médio de açúcar que eu tive. E olha que interessante. A minha massa de kefir aumentou basicamente 17 gramas. E o consumido de açúcar foi 16,6. Então você vê que esse valor está próximo. Lógico, isso aqui é massa úmida. Então quase todo o meu açúcar consumido na fermentação virou massa de grãos de kefir. Lógico, um pouco também virou álcool, ácido, etanol. Por quê? Como que eu sei que isso acontece? Porque na hora que eu vi bolinhas, a bolinha é o quê? É responsável pela fermentação. Então, glicose sendo fermentada, virando etanol mais CO2. Isso aqui é gás, isso aqui é líquido ou aquoso, e isso aqui estava dissolvido também, estava no meio. Então, como que eu sei que não foi toda essa massa que virou grãos de kefir? Por quê? Porque eu via desprendimento de gás, teve CO2, então gerou um pouquinho de álcool, mas essa quantidade é muito pequena. Boa parte desse açúcar, eu posso falar, uma consideração, que virou os grãos de kefir. E lógico, essa massa aqui não é só massa dos grãos, também tem água. Então, esses valores não são totalmente precisos, mas a partir daí eu já consigo ter uma noção de como anda a minha fermentação de teor alcoólico. Por exemplo, se o meu kefir não tivesse mudado a massa, eu poderia falar que boa parte desse açúcar teria virado CO2, etanol, ácido acético, outras coisas. Mas como o meu kefir cresceu e deu um valor próximo, eu posso fazer essa aproximação. E como eu vi bolinhas, eu posso falar que teve formação de CO2 e também teve formação de etanol. Então, esse açúcar virou grão e também virou os produtos de fermentação. Então, essa é uma análise que dá para ser feita sobre a fermentação do kefir com poucos dados. Não só sobre a fermentação do kefir, mas para cerveja, para kombucha, para
quase todos os tipos de fermentação dá para se fazer uma análise desse processo. Então, essa é uma análise rápida. Eu pretendo continuar. Aqui foi envasado, vai formar gás. Depois eu pretendo analisar novamente e fazer os cálculos para ver como que se deu essa fermentação, para poder ter esses parâmetros mais bem entendidos. Então, esse é o vídeo que eu queria gravar. Eu queria ter um vídeo mais curto, mas não deu devido a alguns detalhes aqui de conta. Mas eu creio que seja tudo bem simples e tranquilo de se entender essa análise básica sobre uma fermentação.